da escovete, viu, Isaac? Muito professor. Você é nascido em Mineiras? Sim, na verdade eu costumo falar, né, que nasci na Barra, mas só nasci na Barra, porque na época já era daqui de Mineiros, minha mãe, meus pais. Na verdade minha mãe veio de Pederneiras e meu pai sempre foi daqui de Mineiros. Só que na época era mais difícil ainda nascer em Mineiros, então eu nasci na Barra, mas cresci a vida toda e morei aqui em Mineiros. E hoje você mora em Barra Bonita? Isso. Na verdade eu moro em Barra Bonita, tem uma coisa. Durante a minha vida, eu fui no estudei no Antônio Ferraz, era uma família de 3 filhos, né? Por parte de pai e mãe. Então, meu pai era o João, né? Já é falecido, mais conhecido aqui em Mineiros como Bidu, pedreiro. E minha mãe sempre foi de casa, né? Do lar, cuidava de nós. E eu sou o mais velho de 3 filhos. Você é o mais velho. Eu sou o mais velho. Então tem ainda o Ellerson e tem o Gessé. Algumas pessoas costumam dizer que eu sou muito parecido com o Gessé. Na verdade, é o contrário, né? O Gessé que parece comigo. E eu sempre gostei muito de estudar. Então eu era um bom aluno. E quando eu estava terminando a 8ª série, eu tenho um amigo aqui, que eu acho que está morando em Sorocaba ou São Paulo, chamado Tiago Ceruti. Hum. E o Tiago, ele estudava lá em Jaú, na Academia Interativo. Então, na época, teve um prenúncio, assim, uma vontade de voltar com o pessoal do Mirim. E ali na praça, no Jardim de Baixo, bem ali no centro, eles estabeleceram a base do Mirim. E o Tiago Ceruti trabalhava ali. E eu descia para conversar com o Tiago e ele me mostrava as apostilas da Academia Interativo na época, Colégio Horácio Berlink, né? Mas o método de ensino era interativo. E eu era apaixonado por aquelas apostilas. Eu achava que era legal, eu queria estudar lá. E quando eu terminei a 8ª série, aqui na Antônio Ferraz, na época ainda existia um negócio chamado Cefam, não sei se vocês chegaram a conhecer. Opa. É o Cefam, Centro Específico de Formação e Aprendizado de Magistério. Eu prestei vestibular, passei lá no Cefam junto com alguns amigos aqui de Mineiros. Tinha a Selma Furlan, o Rubens, diversos, né? Várias pessoas legais. E a gente começou a fazer o Cefam. E o Cefam era magistério e ensino médio junto. E a gente ganhava um salário mínimo para estudar lá. E isso era uma beleza, porque minha família era muito pobre, né? Meu pai, eu lembro, né? Hoje parece que mudou um pouco. Mas na época o pedreiro trabalhava e por vezes, eu me lembro de às vezes minha mãe estar em casa esperando o meu pai chegar com o pagamento, e ele chegava quieto, assim, meu pai era meio quieto às vezes, e ela perguntava, e o pagamento? Vamos ao supermercado? E ele falava, não. Ele falou que teve que pagar o material de construção. E aí a gente às vezes acabava meio que passando necessidade, sabe? Não fome. Entendi. Hoje, eu trabalho um pouco com obras, né, com construção, a gente percebe que o jogo virou. Às vezes o pedreiro deixa o engenheiro, deixa o dono da obra na mão, sabe? Mas o pagamento não falta mais. E como a gente era muito pobres, né, na época, aquele salário veio, ajudou muito, sabe? Eu me lembro de vezes, por exemplo, que quando chegava final de ano, meu pai às vezes estava desempregado e não tinha condição, sabe? E às vezes a gente comia semanas polenta. Minha mãe fazia uma polenta, sempre tinha uma saladinha, que a minha mãe tinha uma hortinha ali no fundo do quintal. E o tempo foi passando. Então eu estava no Cefam e teve um dia que a minha mãe, escutando eu falando dessa academia, Horácio Berlink, ela resolveu ir lá na escola para ver se conseguia uma bolsa para mim. E ela foi sozinha lá em Jaú e conversou, deu sorte de conversar com o João, um dos donos na época. E ele perguntou, mas seu filho é um bom aluno? Ela falou, é bom aluno, gosta de estudar. Ele falou, então amanhã você me traz o histórico escolar. Enquanto isso, eu continuava no Cefam. E ela foi com o meu histórico escolar, ele olhou e resolveu que ia me dar uma bolsa de estudos integral. E eu podia ainda na época escolher entre fazer de manhã ou fazer à noite. Eu não queria perder o salário do Cefam. Então eu fui fazer o ensino médio lá em Jaú, no colégio Horácio Berlink, à noite, com bolsa. Continuei estudando. Nessa época, meus pais começaram a se desentender, meu pai, né, não estava muito mais legal dentro de casa, e começou uma discussão. E eu terminando o ensino médio, aquela vida um pouco sofrida ainda na época, lembro que uma coisa, sabe, Sérgio, que eu tenho certeza no meu coração é assim, que
Às vezes, só a fé em si mesmo não basta, sabe? E meus pais acreditavam muito em mim. Então, quando as coisas apertavam, eu surgia às vezes com alguma ideia. Hoje eu vejo que a ideia não era tão boa assim. Só que eles acreditavam. Então, por exemplo, eu falava, eu acho que tá dando certo agora vender cachorro quente. Aí eles davam um jeito, arrumavam um carrinho emprestado, minha mãe fazia lá, meu pai empurrava o carrinho até numa esquina, eu ia vender o cachorro quente. Outra hora eu falava, agora eu acho que o certo é vender doce. Aí meu pai ia no Ceasa, comprava um saco de coco, quebrava o coco, ralava, minha mãe fazia cocada, e eu saía com a cestinha nas ruas vender. Minha mãe também, eles também ajudavam. E meu pai, ele era meio assim, quieto, tal, na dele, mas meu pai era muito trabalhador. Então, às vezes, ia pra cana, não tinha cana, ele ia trabalhar de pedreiro, não tava mais com o pedreiro, ia trabalhar como tratorista. Então, ele sempre foi um homem que nunca parou quieto, sabe? Mesmo desempregado, às vezes a gente passava necessidade, mas não fome. Ele catava uma latinha na rua, um papelão, ele dava um jeito. Uhum. E o tempo foi passando, e enquanto isso eu ia fazendo outros cursos. Então, a minha mãe, na época, ela trabalhava, ela não trabalhava fora, mas ela vendia Avon e Natura. E o dinheiro disso ela me dava para eu fazer curso. Então, desde os 9, 10 anos, eu venho estudando. Então, eu fiz curso de programação de computadores, Delphi, C++, Pascal, Turbo C, cursos de administração, comércio exterior, todos aqueles cursos profissionalizantes que existem, eu fui fazendo. Só não lembro de ter feito corte e costura, porque não apareceu, porque senão eu tinha feito também. Aprendi também. E foi se aproximando do fim do ensino médio, e eu pensando em prestar vestibular. Na época, eu morava aqui na Subdelegado Ferrinho, aqui um pouco para cima, e tinha o Fernando, que era um vizinho de frente. Ele tinha feito FATEC na época, e depois ele terminou a FATEC, foi para São Carlos, fez o Fiscar, mestrado, doutorado, e ele sempre foi... Fernando. Eu não me recordo do sobrenome dele ali. Mas a irmã dele era advogada da prefeitura, né, e os pais moravam bem em frente. E ele era meio que uma inspiração para mim na época, sabe? Eu vou tentar lembrar o sobrenome dele. Uhum. Só que eu não queria a FATEC. E aí eu terminei o ensino médio e resolvi que ia prestar diversos vestibular. Prestei vários, não passei em nenhum deles que eu queria. Engenharia dos materiais e tal. Isso foi uma decepção gigante para mim. Porque eu me via num papel de corresponder ao que estavam esperando de mim, entendeu? Eu era um bolsista, era um dos melhores alunos da sala, mas eu passei numa faculdade em Curitiba. E em Curitiba tinha uma pessoa lá da família que morava lá. Então eu fui para Curitiba. Lá em Curitiba, eu precisava também de um trabalho. E no prédio onde eu estava morando, tinha um pessoal do Mato Grosso, uns jovens que foram Você para já lá. foi pra Curitiba? Fui para Curitiba. Aí, Com quantos anos você tinha, mais ou eu tinha menos? 17 anos na época. 17 para 18, né? Tinha terminado o ensino médio e fui para lá. E eu lembro ainda dos meus pais me deixando em Jaú, ali na rodoviária, pegando a aviação Penha. E fui embora para lá e cheguei lá, conheci esse pessoal do Mato Grosso. E esses caras, eles trabalhavam vendendo planos de saúde da Unimed. É difícil, hein? É difícil, é difícil. Meu pai. Um bom plano de saúde, mas é difícil de convencer as pessoas. E eu era magrinho, sabe? Era só cabeça. Pesava 50 quilos na época, 17 anos. E eu saía na rua, então era assim, ó. Você entregava o panfleto e a pessoa pegava o seu panfleto e levava para casa. A empresa disponibilizava um celular para você e a pessoa tinha que te ligar, se ela tivesse interessada. Aí você agendava uma visita na casa dela e fechava o plano de saúde. Uhum. Sérgio, e era um sacrifício. Porque em Curitiba o pessoal é um pouco mais distante socialmente. Não tem tanto aquele calor que nós estamos acostumados aqui no interior. A maioria das pessoas pegava o panfleto, amassava e jogava na rua, na minha frente. Outros falavam, não quero. Uhum. Era uma facada no meu coração, porque eu precisava daquilo. Uhum. Quando alguém pegava o panfleto, dobrava e colocava no bolso, para mim aquilo era um alívio. Porque eu sabia que existia uma chance dessa pessoa me ligar. E o tempo foi passando, eu trabalhando lá, os meses foram passando, eu trabalhando lá em Curitiba. E aí, uma vez eu percebi que tinha um homem, um senhor assim, de terno e gravata, entregando panfleto. Era alguma coisa de igreja. Só que as pessoas aceitavam mais facilmente.
Entendi. Aí eu comecei a panfletar de terno, Aí já porque dava uma... aí eu uma arrumei uma bolsa, credibilidade. dava uma credibilidade. Aí eu arrumei uma bolsa, deixava os panfletinhos ali dentro. Aí eu entregava. Então a aceitação dos panfletos de terno era maior. Hoje, se eu sair na rua me entregarem 100 panfletos, eu levo 100 para casa, mesmo que eu não tenha interesse nenhum. Mas, apesar de saber que muita gente hoje é por diária, né? Uhum. Mas mesmo assim, eu me lembro daquela época, sabe? Ficou gravado, meio que um trauma. E os tempos passaram e eu resolvi que não era mais aquilo, não estava dando certo. Eu voltei embora de Curitiba. Voltei Você embora gostou do- da cidade. da cidade, da escola que você foi? Eu era muito jovem ainda na época, né? Então, pra mim, meio que foi um trauma, eu não gostei. Eu achava que morar fora, morar em Curitiba, conheci Curitiba inteira, de certa forma, andando, mas não foi uma experiência muito boa pra mim. Entendi. Aí desisti de tudo e voltei embora pra casa, com um sentimento de derrota, que eu tinha perdido, que não ia dar nada certo. E nessa época, meus pais não estavam muito bem. Meu pai começou a trair minha mãe e foi embora de casa. Arrumou uma outra mulher, foi embora de casa. E quando eu voltei para casa, a gente estava numa situação seguinte: meu pai havia comprado o terreno, construído a casa. Não havia acabado, mas terminou a casa. A gente entrou dentro da casa, estava morando. Só que o meu pai não pagou mais as prestações. E meu pai comprou a casa do Ninho Peralta, o terreno. E minha mãe, na época, tinha muita anemia, se tratava no Amaral Carvalho. Meus 2 irmãos pequenos. E eu me lembro de ter chego lá a comunicação judicial para a gente desocupar o imóvel. E aí nós fomos até o Ninho Peralta para conversar com ele. Porque eu não tinha mais condição. Eu não tinha emprego, minha mãe doente, meus irmãos pequenos. E aí fomos conversar com o Ninho, aí expliquei toda a situação. E ele, na época, olhou para mim e falou assim: "Você quer me pagar?" Eu falei: "Eu quero te pagar, mas eu não tenho condição." Ele falou: "Não, eu não tô te perguntando se você tem condição. Tô perguntando se você quer me pagar." Eu falei: "Eu quero te pagar." Eu falei: "Então é o seguinte, rasgou a comunicação. A partir de agora, ó, o terreno eu vou fazer para você sem juros. Preço de terreno à vista. E vamos fazer o seguinte: o mês que você tiver R$ 100, você vai me trazer. O mês que você tiver R$ 10, você vai me trazer." Raro, hein? Raro. Poxa Foi um vida. anjo. Foi um anjo que Deus Isso. colocou na nossa vida. E o mês que você não tiver nenhum centavo, ó, tô fazendo trato de homem com você, hein? Tinha 18 anos, não me sentia homem ainda na época, sabe? Mas eu tava naquela fase, eu até me recordo, que todo mundo me cobrava a responsabilidade de um homem, mas eu me sentia um menino. Porque eu não me via com forças para enfrentar tudo isso. Aí ele falou: "E no mês que você não tiver nada, você vai vir aqui e vai falar para mim que não tem nada." E foi assim. Um mês que eu tinha, eu levava. O mês que eu não tinha, eu ia lá e falava. Aí ele colocava 0 no papelzinho. E foi indo, até terminar todas as prestações. Ele foi um anjo que apareceu na nossa vida, porque nós Nem não me tínhamos fale, condição. nem me fale. A gente não conseguia pagar nem as prestações e muito menos um aluguel. O aluguel era mais caro do que as prestações, entendeu? E aí comecei, já estava fora da faculdade, comecei a tentar procurar outras faculdades. E na época eu prestei vestibular para a Unip. Estava muito na moda, naquela época, fazer engenharia mecatrônica. Todo mundo queria inventar robô. Prestei engenharia mecatrônica, passei. Meu pai havia voltado para casa, nós fomos fazer a matrícula lá. Pagamos a matrícula, R$ 586, se eu não me engano. Comecei a estudar, pedi uma bolsa. Eu ia muito bem, falaram que talvez eu conseguisse a bolsa. Não consegui a bolsa. E também não consegui pagar mais nenhuma prestação. Custava na época R$ 1.400. Era um absurdo. Eu não tinha condição. Então eu passava direto, na época eu não tinha É catraca. mais que o salário mínimo ainda. No salário mínimo na época, eu acho que era 300 e pouco, 400. E eu estudando lá, e eu precisava também de dinheiro. Aí comecei a virar luva, o Jonatas Lucídio, Sim. filho do Ayrton, pro Ayrton ali, e virava luva de dia. E tinha o Apolo, filho do finado Paulo Felipe, do Macaco Donuts. Uhum. Na época o Apolo comprou uma Towner. E ele vendia hot dog em frente à balada.
Então, na época tinha o General Bar, o Santo Bar lá em Jaú, Sim. eram os pontos fixos dele. Mas quando tinha rodeio em Tapuí, Clube 200. Clube do 200, a gente ia. E ele me pagava uma diária de R$ 20 por noite. Então, às vezes, eu tava voltando da faculdade, ele me esperava lá no Trevo, em Jaú, e a gente ia trabalhar. Mas eu não me lembro de nenhuma vez que eu consegui trabalhar um mês inteiro e pegar o salário inteiro no final do mês com ele. Sempre cortavam a energia, acabava o gás, iam cortar a água, acabava o sal, acabava o arroz. E eu ia lá, Apolo, tem como me ajeitar o dinheiro ali da semana passada? Não, tá aqui. E ele sempre adiantava, né? Apolo também é um irmão pra mim, sabe? Conversei com ele há 15 dias, fui lá na casa dele. Até hoje a gente tem uma amizade muito boa. Amizade de irmãos mesmo. E o tempo passando, aí meu pai de novo foi embora de casa. E eu tentando fazer um NIP, tentando vender um cachorro-quente com o Apolo, tentando trabalhar lá, virando luva. E apareceu aqui na cidade um rapaz que tinha um apelido de chileno. Ele chamava Valdecir. E esse rapaz, ele morou muito tempo no Chile e descobriu que a família dele estava morando aqui em Mineiros. E ele veio para encontrar a família. E ele era funileiro e era muito bom. No Chile ele fazia limousines, fazia aqueles carros que você vê em séries de TV. Uhum. E ele abriu uma funilaria chamada Chile Car. Era bem em frente aqui, o novo supermercado que apareceu. O Chile Car era ali. E ele começou a fazer os carros dele, a gente pegou uma amizade. E chegou um dia que ele falou pra mim, irmão, eu não vou ficar mais aqui no Brasil, quero voltar embora pro Chile. E eu queria que a minha funilaria ficasse pra você. Vamos fazer o seguinte, se você quiser, eu te ensino sobre funilaria e pintura. E daqui 6 meses, você compra pra mim uma passagem de avião pra eu voltar pro Chile e você fica com a funilaria. Falei, então tá tudo bem. Aí fizemos assim. Ele começou a me ensinar sobre funilaria. Quando deu 6 meses, eu fui na nossa caixa, nosso banco, na época ainda existia, tava acabando já. Quantos anos você tinha nessa época já? 18 anos. Rapaz. Foi meio que intenso, uma época meio conturbada e intensa, muitas coisas acontecendo. Aí comprei a Chilicar, a parte dele. Comprei. E depois meu pai voltou pra casa, veio trabalhar comigo. Meu pai era muito bom de serviço. Ele era muito inteligente, sabe? Aprendi as coisas com facilidade. E aí nós dois trabalhando ali, eu ainda estudando à noite em Bauru e trabalhando com a Apolo, nos finais de semana. E a gente tinha 2 funcionários lá. E eu lembro que passou alguns tempos, um final de semana eu fui trabalhar com a Apolo, meu pai brigou lá em casa, veio dormir na oficina. Quando foi na segunda-feira, que eu cheguei 7 horas da manhã para abrir a oficina, junto com os 2 funcionários, não tinha mais nada. Meu pai pegou as coisas, vendeu a carbureteira, compressor e foi embora. E me deixou com as dívidas, eu estava devendo para casa de tintas, para os funcionários, os carros sem acabar, e aí eu não sabia o que fazer. Eu com 18 anos. Aí Rapaz. comecei a receber aviso de morte, né? Ameaça de morte por parte do vendedor da casa de tintas, que também estava desesperado, precisando desse dinheiro. Meu Deus. Eu devendo pro banco, que peguei o empréstimo para pagar o chileno. A Unip resolveu que ia colocar uma catraca lá. Então quem não pagava não conseguiria mais assistir a aula. Eu já estava com 1 ano e pouquinho lá na Unip. Foi um comecinho de ano. E eu entrei em desespero. Falei, e agora? Imagino, com 18 anos. 18 anos. E minha mãe muito doente, vendendo Avon, a Natura. Minha mãe às vezes era muito desprezada por algumas pessoas na rua. Teve casos de vender o produto para a pessoa e depois a pessoa não querer pagar, entendeu? E ainda xingar ela. E a gente com aquela dificuldade. E aí o Apolo me chamou um final de semana pra gente vender hot dog em frente a uma igreja. E nós fomos na igreja, né? Então, é a igreja que a gente participa, que é a congregação cristã. Então teve o culto para jovens e eu participei do culto. Então a gente participava, porque assim, crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Então, e jovem ainda, então era um bom lugar para vender o doguinho. Mas a gente participava desse encontro de jovens, que lá a gente chama de reunião para mocidade. Participamos da reunião e no final a gente saía um pouquinho antes, abria a Towner e vendia o hot dog. Quando estava lá dentro,
sempre tem o que a gente chama de palavra, o hora da palavra, que é o sermão. E a palavra daquela tarde foi: José é eleito governador do Egito. Voltando umas 12 horas antes, no sábado, minha mãe estava em casa e passou uma pessoa lá em casa e perguntou: e o Isaac? Ela falou: o Isaac tá aí, tá tentando trabalhar, estudando. E essa pessoa falou assim para minha mãe: mas ele não sabe que ele nunca vai ser ninguém, que ele é pobre, que ele não vai conseguir? Ele devia desistir de tudo isso, arrumar um emprego registrado lá em Jaú, numa fábrica de sapato, e é isso aí mesmo. Ele nunca vai ser ninguém. E eu não consegui o emprego registrado porque o ônibus que levava para a Unip saía às 5 horas da tarde. E nenhum emprego registrado iria me liberar às 4. Principalmente se fosse em Jaú, né? Até chegar aqui. E quando eu cheguei, a minha mãe falou assim: filho, falaram isso, isso, isso. Eu falei: mãe, mas é verdade. Ela falou: não, Deus vai nos ajudar, vai dar certo. Às vezes a nossa fé não é suficiente, precisa da fé de mais alguém. E na época eu sempre tive a fé da minha mãe, sabe? Dos meus pais. Mas nessa época mais da minha mãe. Vai dar certo, nós vamos vencer, você vai conseguir. E ainda naquele dia à noite, eu sentei assim na beira da casa. Já. Tá bem? Eu sentei assim na beira da casa e fiquei olhando pro céu. Era um costume que eu tinha às vezes à noite. Ficava olhando as estrelas e eu via os aviões passando, sabe? Nunca tinha andado de avião. E eu perguntava comigo: quem será que está lá dentro? Para onde será que está indo? O que será que faz da vida? Será que um dia eu vou conseguir, né? Estar num voo desse? E nesse domingo, quando veio essa palavra, José eleito governador do Egito, os jovens, eles são muito virtuosos, né? Se expressam bem e sentindo lá a presença de Deus. E eu quieto lá no meu canto, lembrando do que falaram para mim um dia antes. E quando estava para terminar a palavra, eu pensei assim comigo no meu coração: e eu, meu Deus, será que não vai falar nada comigo? Na hora, o irmão que estava lá, o preletor, que lá na congregação se chama de ancião, parou, estendeu a mão para o fundo e falou assim: moço, você que está aí no fundo. E falou: e eu, senhor? Não vai falar nada comigo? Deus manda te falar. Viu, José? Ainda ontem falaram que você nunca vai ser nada, que você nunca vai ser ninguém. Rapaz, de arrepiar, hein? E tenho testemunhas desse fato. Mas eu te falo, você é meu filho. Você é filho do rei. Viu, José? Eu vou te colocar na mesa dos grandes. Vou te colocar na mesa do rei, para comer com os grandes do rei. E vou cumprir a minha palavra. Até hoje, você veio até aqui. Até agora, você tentou de tudo. Mas a partir de agora, sou eu na sua vida. Mas nunca se esqueça que não é você. Sou eu. E o tempo foi passando, né? E terminou aquela palavra. Eu falei: só pode ser comigo. Assustou. Me assustei. Falei: só pode ser comigo. Não podia ser com mais ninguém. E falava ainda assim: e tem mais, viu, José? Quando você estiver dentro de um navio e colocar o seu pé em terra, vou te fazer lembrar da palavra dessa tarde. Terminou aquela reunião, a gente estava lá, vendemos os nossos doguinhos, voltei para casa. Isso era meados de março. Em abril começaram a instalação das catracas na Unip. Minha mãe viu que em maio abriu as inscrições para o vestibular da FATEC, pegou a inscrição, me obrigou a me inscrever. Quando foi no dia da inscrição do vestibular, era um domingo, ela me acordou de manhã, eu tinha trabalhado a noite toda, a madrugada toda com a Apolo, falou: você vai. Falei: não, eu não vou, eu não sei nem nadar, o que eu vou fazer em construção naval? Você não queria. Eu não queria. Eu tinha um ego muito grande comigo, porque na época a FATEC era muito pouco concorrida. Era 2, 3 por vaga. Uhum. E eu falava assim: não, a FATEC não deve ser um bom ensino. Eu não queria de jeito nenhum. Mas para não contrariar ela, eu acabei indo. Prestei o vestibular. Acabei passando no vestibular. A Unip trancou a catraca. Aí perdi todas as minhas experiências. Não era pra você ir mesmo, Não era não, minha. Nito. As minhas expectativas foram pro chão ali. E aí o primeiro dia de aula, lá na FATEC, me pintaram de novo. Rasparam a minha cabeça de novo. Já tinha acontecido em Curitiba, já tinha acontecido em Bauru. E eu tava muito bravo, muito chateado. E aí eu estava com a Melissa Donanzan, a Érica, várias pessoas de Mineiros. Eu me lembro delas ainda, esperando pelo ônibus.
Inclusive, hoje eu vi que a mãe da Melissa, né? Deus recolheu ela, meus sentimentos para a Uhum. família. Tenho uma profunda amizade por eles, né? E aí, esperando por esse ônibus, eu desci do lado da Fatec, procurando um lugar para me lavar um pouco, para tirar um pouco daquela tinta. E fui descendo e vi um rapaz que estava lixando um casco todo amarelo. Eu vi ele ali, cheguei e falei, viu, o que você tá fazendo aí? Ele falou, não, e aí, tudo bem? Meu nome é Alex. O nome dele é Alex de Almeida Prado. Sou professor aqui na Top. Fatec, é ex-aluno. Isso aqui é um casco de um robô submarino. Eu falei, eu já trabalhei com funilaria e fazia engenharia mecatrônica. Ele falou, legal, bro. Aí me chamou um professor chamado Sorani para me conhecer. Começamos a conversar. E no dia, eles me ofereceram um estágio para começar no dia seguinte. Aluno de primeiro semestre não pode ganhar bolsa de estudo. Não, não Não pode. pode ser estagiário. Não. Mas aí o Sorani me fez uma proposta. Se você quiser vir aqui e fazer estágio, eu te pago. Ele me pagava o primeiro semestre do próprio bolso. E eu comecei a fazer estágio já no dia seguinte. É Deus mesmo, É hein? Deus. Às vezes a gente não entende, sabe? Mas Deus cria caminhos pra gente conseguir entender lá na frente. Então a funilaria, se eu não tivesse começado a funilaria, eu não iria conseguir trabalhar no robô submarino, porque eles precisavam de alguém para lixar o casco. E se eu não gostasse da engenharia mecatrônica, eu também não iria para lá, porque era um robô submarino, chamado VSNT, Veículo Submersível Não Tripulado. É um projeto totalmente desenvolvido pela FATEC, pelos professores e alunos. E é um projeto muito legal, sabe? E aí eu já comecei a trabalhar lá. Eu comecei a ver o meu mundo melhorando um pouquinho, sabe? E lá eu conheci o Buscariolo, que fazia doutorado na época, já foi diretor da FATEC, professor O também. Sérgio Lucchini. Sérgio Lucchini, a Magali Romão, que já foi, inclusive, engenheira daqui. Rosa, um monte de professores. Maria É. Hermínia, um monte de professores. E esses professores foram anjos que Deus colocou na minha vida. Porque os professores, eu percebia que eles pegavam projetos fora da faculdade, né, projetos pessoais para eles trabalharem, e me chamavam para trabalhar nesses projetos. Algumas pessoas achavam que eles estavam usando a minha mão de obra, mas eu sabia que eles não precisavam de mim, entendeu? Só que como eu trabalhava com eles por fora, eles me pagavam. Então, por exemplo, o Buscariolo, ele estava fazendo doutorado. Aí ele precisava desenvolver alguns projetos para tirar foto. Ele me levava junto. Aí me pagava uma diária. Isso era o que trazia comida para dentro da minha casa. Olha. A gente não tinha sustento, né? Tinha o apoio da igreja, né, que ajudava, mas eu me sentia extremamente triste, frustrado com isso, sabe? Por não ser homem suficiente para sustentar a minha casa. E aquilo me machucava, sabe? Eu falava, mãe, isso não é o certo, né? Eu tenho perna, tenho braço, tenho saúde, sou jovem. Então, a professora Magali mesmo, pegou diversos casarões lá do centro e pedia para eu fazer a planta, que não tinha planta na época. Mas ela sabia fazer isso em meia hora, eu levava dias. E ela me pagava por isso. O professor Sorani, o Alex, Teve o Amorim também? o professor Amorim. O professor Amorim, ele me chamou para desenvolver um artigo que a gente publicou junto em revistas científicas, sabe? Em seminários. E eu me lembro até hoje, ele é físico nuclear, é doutor, Aham. Viaja pra caramba. viaja pra caramba. Na época ele era diretor. E ele me chamava na sala dele, eu me sentia o máximo. Ele falava, o apelido na época era Robinho. Toma um cafezinho aí, Robinho. Eu tomava um cafezinho e ele começava a falar, para eu escrever o artigo. Até hoje eu não sei o que ele estava falando da maior parte das coisas. Cara, ele viaja muito. Ele, o Amorim, ele é extremamente inteligente. E ele tem os conceitos de física nuclear, física quântica. E ele ia falando Você pra é bom mim, nisso também ou não? eu entendo um pouco, justamente por causa dele. Só que o assunto dele era extremamente, altamente tecnológico, entendeu? Era física teórica pura. E ele destilava isso e eu balançava com a cabeça. E depois corria para a biblioteca para estudar. Porque eu não entendia nada. E na época não tinha nem um celular para gravar, entendeu? E o chat, né? Não tinha chat GPT. E aí a gente desenvolveu o artigo junto, ele corrigiu. Praticamente acabou escrevendo tudo novamente, sabe? Aí eu acabei apresentando em um seminário internacional, em congressos, publicando em revistas científicas com ele, com o Sorani, com outros amigos, com outros professores também. Então tem diversos artigos publicados. Na época eu estava apaixonado pelo meio acadêmico, até pensava em continuar depois, fazer alguma coisa desse tipo.
E lá na FATEC sempre teve um programa de estágio, sabe? Então a minha vida começou a mudar ali. E o programa de estágio, que é coordenado pela Rosa Padrone, Rosa Maria Padrone, é o seguinte: quando termina o semestre, tem uma escala de pontos dos alunos. Então vai nota, experiência profissional, certificado de cursos que você fez. Então desde o começo eu sempre estava lá no topo, porque a minha vida toda foi fazendo curso. Eu fiz muitos cursos, eu tenho, sei lá, quase 300 certificados de cursos que eu fui fazendo ao longo da vida. E então isso dava muitos pontos. E você podia escolher o lugar. Ela achava os estágios e Uhum. você podia escolher o lugar. Então o primeiro estágio que apareceu para mim, que apareceu que seria legal que eu podia escolher, era um navio de container de uma empresa chamada Aliança na época. E a Aliança tinha uma rota que ela saía de Santos, ia para Buenos Aires e depois na volta passava em Montevidéu. E eu escolhi esse passeio. Fui para lá, fiquei na casa de um amigo chamado Lucas Torres, em Santos. Aí embarquei ali e fui para a Argentina. Quando eu cheguei em Argentina, que eu desci do navio, me lembrei da palavra. Era a primeira viagem internacional que estava fazendo e estava sendo de navio. Poderia ter falado que era de trem, de jegue, de avião, mas falou que foi de navio, entendeu? Foi ao pé da letra. Aí lembrei, aí passei lá na Argentina, voltamos, passei em Montevidéu, voltei para a faculdade. E quando você lembrou disso? Ah, foi um sentimento maravilhoso, uma emoção, assim, né? A gente fala que se você sente a presença de Deus, né, assim, você sabe que você está sendo cuidado. E a minha vida começou a melhorar um pouquinho, né? E aí depois, eu apresentei um outro trabalho num congresso em Piracicaba. Nesse congresso eu acabei indo sozinho. Tinha a professora orientadora, tinha outros colegas. E eu fui com a aviação piracicabana. Era na Faculdade Federal de Piracicaba. E na USP de Piracicaba. E eles mandaram o convite, pagaram a passagem de ônibus, me colocaram num hotel legal e apresentei esse projeto. Quando eu estava terminando de apresentar, fazer essa palestra, eu acho que devia ter mais ou menos umas 500 pessoas no auditório. Se levantou uma pessoa, um senhor do meio da plateia ali, e falou assim: viu, eu sou eu sou ministro dos transportes, já fui ministro dos transportes, estou aqui, e eu gostei muito da sua palestra. E o Brasil foi convidado para participar de um seminário na Bélgica. Queria saber se você tem interesse. Se você tiver, Rapaz, eu te espero pra gente conversar depois da palestra. Na hora eu falei que eu tinha, né? Terminou a palestra, ele veio conversar comigo, se identificou, falou que o Brasil foi convidado e eles estavam pensando em quem eles iriam mandar para lá. E se eu quisesse, a vaga era minha. Na hora eu aceitei. Então ele falou que ia mandar os dados, tudo certinho. Voltei para a FATEC, conversei com os professores. Na época, apareceu um concurso e eu prestei concurso para a FATEC. E acabei passando como auxiliar docente. Eu era aluno ainda, mas passei em terceiro lugar. Só tinha uma vaga. Eu falei, meu Deus, eu precisava tanto desse emprego. Pagava R$ 1.500, sabe? E aí o primeiro colocado recebeu uma oferta irrecusável de uma outra empresa. Aí ele não quis. E o segundo, quando falou que ia sair, recebeu uma promoção na empresa onde ele trabalhava, também não quis. Aí caiu no meu colo. Aí os professores precisavam aceitar isso, porque eu também estudava. Então eu tinha que desenvolver 40 horas semanais, mas tinha que tirar o meu horário de aula. Só que eu era um auxiliar docente. Então eu precisava preparar aulas para os alunos. Os professores falaram que não tinha nenhum problema para eles. E aí, tinha um professor que para quem eu mais iria dar assistência era o Celso Nagado. Por diversas vezes eu vi ele chegando mais cedo para preparar o material, porque ele sabia que eu não ia ter tempo, sabe? E ele nunca falou nada. Pelo contrário, me ajudava, me ensinou a soldar. E ele é um mestre na arte de solda. Celso Nagado é o nome dele. Até hoje, quando eu entro em algum site que aparece acesso negado, eu lembro, Celso uhum. Nagado. E, e eu lembro com muito carinho dele, sabe? Ele era um professor sério, muito inteligente, mestre em solda, né? Doutor, eu acho que já fez Uhum. doutorado. Mas assim, manjava tudo de solda. E eu aprendi a soldar MIG, MAG, TIG, eletrodo revestido, todos os métodos que tinha lá, porque eu via ele fazendo isso o tempo todo. Também fui presidente da empresa Júnior, né, da FATEC. Aham. São muitas histórias, né? Eu acho que Sim. Mas é, é essa época aí de. Hoje que não tem mais hoje, não né? tem. É. Mas na época que eu fui presidente da empresa Júnior, a gente conseguiu diversos
convênios. Então, nós conseguimos desenvolver um projeto lá para a cadeia de Jaú, centro de ressocialização. Então, o acesso biométrico foi feito pela empresa Júnior. Então, a empresa Júnior contratava profissionais, professores e alunos, desenvolviam isso, e esse dinheiro entrava para a empresa Júnior. Nós fizemos também um mastro de luz de navegação em Laranjeiras, fizemos um projeto de batimetria no Rio Piracicaba, fizemos diversos cursos para o sindicato de metalúrgicos de Jaú. E com esse dinheiro, os professores, a faculdade, equipavam a faculdade, entendeu? Compraram máquinas, fizeram o laboratório de AutoCAD, que não tinha na época. Não tinha. Então, entrou muito dinheiro na época e foi muito bem aplicado, né? Pela faculdade, pelos alunos, pelos professores. Para melhoria, né? Para melhoria. Então, a empresa Júnior, talvez hoje não esteja tão atuante, mas ela é extremamente importante para a faculdade. Ela aproxima a faculdade da sociedade de forma real e dá para os alunos essa primeira experiência de empreendedor, entendeu? E por que parou isso aí, sabe? Ou é pouco aluno também? Pode ser? É que assim, depende mais dos alunos do que dos professores, entendeu? A faculdade e os professores te apoiam, Sim. mas a empresa Júnior é de alunos. Então precisa ter alunos que tenham essa vontade, essa iniciativa, para que isso aconteça. E é bom que se aprende também com isso, né? Se aprende muito. É uma forma de você empreender sem colocar o seu dinheiro na mesa, entendeu? Sim, sim. E aí virei, né? Só que para ir para a Bélgica, eu teria que pedir licença do emprego, que eu não podia. E também tinha que pagar passagem de avião, ida e volta. Outro dinheiro que eu não tinha. A Rosa, ela fez uma viagem para o Rio de Janeiro e voltou com as duas passagens. Ela conseguiu com uma empresa chamada RBNA, Registro Brasileiro de Navios e Aeronaves. É uma empresa fantástica brasileira, sabe? De classificadora de navios, principalmente. Sociedade classificadora. Pagou a passagem de ida. E a passagem de volta, a Petrobras pagou. Puxa vida, hein? Aí me deram licença do trabalho. Os professores me ajudaram a adiantar as notas, os trabalhos para eu fazer. Então, ia dar tranquilo. Consegui fazer horas de trabalho antes. Os professores também fizeram uma vaquinha entre eles, me deram R$1.500. Eu fui rico. Ó, isso aqui é para você gastar lá. E eu não ia ter custo nenhum lá, entendeu? E fui para a Bélgica, minha primeira viagem de avião. Quando eu cheguei lá na Bélgica... A pergunta que você fez, se um dia você ia andar de avião... Eu ia andar de avião. E fui bonito para a Bélgica. Quando eu cheguei na Bélgica, aí peguei... Andar não, né? Voar de avião. Voar. Né? Eu desci em Amsterdã e atravessei a Holanda toda de trem até Bruxelas. Quando eu cheguei em Bruxelas... Você foi junto com ele? Não, fui sozinho. Você foi sozinho para lá? Fui sozinho. Porque só tinha uma vaga e ele queria que eu fosse. Ele queria que uma pessoa diferente fosse representando o Brasil. E aí, lá em Bruxelas, peguei um outro trem até Antuérpia. Em Antuérpia, tinha um carinha com uma plaquinha com meu nome. Os únicos que tinham meu nome era SPC, entendeu? Era diferente esse tratamento pra mim. E aí eu saí, esse cara me levou até um carro, era uma Mercedes. Nossa, Rapaz já? do céu, uma beleza. Aí fui pro hotel. O hotel também era espetacular. O quarto do hotel tinha 2 andares. Eu tenho fotos, eu posso mandar pra vocês. Na parte de baixo tinha uma sala de recepção de visita e uma cozinha, que eu podia chamar um cozinheiro para fazer a comida para mim ali. E tinha um banheirinho da visita. Na parte de cima era o quarto, né? A cama, o closet. E tinha um banheiro com banheira. Quando eu vi a banheira, nunca tinha entrado numa banheira. Desci, atravessei, tinha um supermercado em frente. Comprei um chips grandão da Cheetos, comprei uma Coca-Cola e uma garrafa de iogurte. Entrei na banheira e comi chips. Então, foi uma sensação indescritível, sabe? Assim, de prazer, de estar ali naquele momento, de ter proporcionado tudo isso. Aí comecei a conhecer a Bélgica. Conheci a Bélgica quase inteira, Alemanha, Holanda, França. Um ano antes, no meu aniversário, eu tinha passado necessidade, fome. Naquele ano, quando estava para se aproximar do meu aniversário, que é dia 27 de maio, quem quiser dar presente é só enviar, me convidaram, tinha um pessoal da Hungria lá comigo no curso, e me convidaram para ir fazer um passeio. E eu fui pela primeira vez para Paris. Então, dia 27 de maio daquele ano, meu aniversário foi em Paris. Foi chique, então. Foi chique. Foi muito legal. Uma sensação incrível, né? Incrível. Aí voltei, eu era o mais novo do grupo lá.
Todo mundo era ministro do Vietnã, dos Estados Unidos, do Canadá, gente do mundo todo. Tudo meio de gente importante Só ali, né? gente importante. E eu era o único jovem, entendeu? Que não tinha nenhum cargo, Que não queria ir na Pafatec. que não queria ir pra FATEC. E a FATEC me proporcionando isso. Tudo isso. E aí, no último dia do curso, a entrega foi de certificado foi dentro de um palácio, porque na Bélgica ainda existe família real, existe ainda a realeza. Então tinha uma mesa cheia de comida e tinha 2 senhores que eram nobres, que tinham títulos de nobreza. Nós sentamos na mesa, comemos e a palavra se cumpriu ao pé da letra. Vou te colocar na mesa do rei para comer com os grandes do rei. Não falava que o rei ia Verdade. estar lá, mas os grandes estariam. E tinha 2 da Olha, é nobreza lá, verdade mesmo. um duque e um conde. Aí comi, tirei foto com eles, tem essas fotos. Aí tirei foto com o resto do pessoal e voltei embora pro Brasil. Conheci 4 países nessa, né? Muitas coisas, muitos lugares legais, específicos, né? E quando eu voltei, terminei a FATEC. E aí eu tinha a oportunidade de voltar para a Bélgica para fazer mestrado lá em Antuérpia, que me ofereceram uma bolsa. Ou ir para Londrina, porque conheci o reitor também, me ofereceram na época uma bolsa para fazer mestrado. Ou então ir para a Marinha. E a gente tinha necessidade, precisava de dinheiro. Os outros, esses ramos acadêmicos, eu não ia conseguir ajudar minha mãe, entendeu? Os meus pais. Então eu fui para Marinha Mercante. Aí prestei o concurso na época, passei e fui fazer para oficial de máquinas. A Marinha do Brasil, a Marinha em si, ela tem 2 ramos. O militar e a Marinha Mercante, que também é militarizada, só que trabalha civil, como civil, entendeu? A Marinha do Brasil é uma força extremamente confiável, fidedigna, honrada, né? E lá você entra com a patente, se você for para a escola de oficiais, você sai como tenente e vai subir nas escadas até chegar, né, a capitão de mar e guerra, e acima disso são cargos de confiança, entendeu? Um contra-almirante, é cargo de confiança. Mas a carreira vai até capitão de mar e guerra, que você pode conquistar com seus esforços, né? Sem depender de indicação. Já na Marinha Mercante, você tem 2 ramos, que é o responsável por toda a carga de riqueza do Brasil. Por exemplo, você compra alguma coisa, vai vir de avião? Vem, mas o custo é elevadíssimo. O transporte oceânico de outros países para o Brasil, o que traz a riqueza para o Brasil são os navios, que é um ramo que quase ninguém enxerga, entendeu? Mas ele existe, é forte e dá muito dinheiro. É um trabalho altamente remunerado, a Marinha Mercante. E lá na Marinha Mercante, para oficiais, você tem 2 carreiras. Ou você vai para a náutica, que é o pessoal que trabalha lá em cima com a navegação, dirigindo, pilotando o navio, né? Ou você vai para a máquina, que é o pessoal que faz com que a manutenção, o motor, o navio funcione de fato. Eu escolhi ir para máquinas. Então, quem vai para máquinas chega como segundo oficial de máquinas e pode ir até oficial superior de máquinas. Quem vai para náutica chega como segundo piloto e pode ir até capitão de navio. Né? São 2 carreiras diferentes. Você foi pra praça de máquina, né? Fui para praça de máquinas. É, porque você gosta. Porque eu gosto. Porque na minha concepção, pelo menos na época, era uma opção, se depois eu quisesse sair da Marinha Mercante, eu tinha muito campo de trabalho em terra. No navio você se torna especialista em caldeira, em purificadores, em compressores, em motores, em ar-condicionado, em tratamento séptico, água potável. Tudo que tem uma cidade tem dentro de um navio, em escala menor. E o oficial de máquinas é responsável por essa manutenção. Quando você solta um navio em alto mar, ele tem que chegar. Não tem reboque, entendeu? Não tem borracheiro para ir lá trocar o pneu. Não, Tem que chegar. tem que se virar nos 30. Isso. E aí a frigorífica tem que funcionar, o ar-condicionado, porque é uma casa, é uma cadeia, né? Uma de ferro. O ar-condicionado tem que funcionar. A água potável tem que ser fabricada ali. Porque não dá para você levar 1 milhão de água, entendeu? Todo mundo tem que tomar banho, tem que ser feito as comidas, tem que lavar roupa. Então eu escolhi na época ir para máquinas. A pessoa que vai para náutica também tem outras carreiras em terra. Só que é um pouco mais reduzida, muito mais específico, né? E fui para máquina. E terminei o curso, e aí fui o primeiro da turma, e aí consegui escolher para onde eu queria. E eu escolhi a Petrobras.
Petrobras ela tem diversas subsidiárias dependendo da área de atuação. A subsidiária da Petrobras, que trabalha com carga, com transporte marítimo, se chama Transpetro. Uhum. Petrobras Transporte, né? Transporte. E o primeiro navio que eu escolhi se chamava NT Potengi, Navio Tanque Potengi. Era um navio que estava indo para fazer docagem na China. E aí entrei no navio uns 2, 3 dias antes e partimos para a China. Eu lembro que a primeira viagem, para mim, foi icônica, assim. Conheci muita gente inteligente, gente legal. Era cerca de 20 tripulantes num navio gigantesco de 400 metros de comprimento, quase 4 quarteirões. E nós estávamos viajando, né? E para fazer essa reforma lá em Xangai, na verdade, uma cidade do lado de Xangai chamada Jiangyin. E quando a gente chegou pelo cabo, ali perto do Cabo da Boa Esperança, na África ali, antigamente, né, os portugueses chamavam isso de Cabo das Tormentas, porque é um lugar muito perigoso, onde o Oceano Índico e o Atlântico se encontram, e às vezes o mar ali fica um pouco bravio. Nós levamos 5 dias para passar ali. E pirata, já aconteceu alguma vez? Já, Já? já. Então continua, depois eu quero que você fale isso aí. E nós fomos, né? O comandante chamava o sobrenome dele Leite. Quando chegou naquele lugar, a gente demorou quase 5 dias para sair dali. Pegamos uma tormenta de proa, assim. O navio andava 2 quilômetros para frente, voltava 1 quilômetro. O mar. E todo mundo lá embaixo na máquina, o pessoal jogando. Mas você tem que segurar nas coisas pra você não voar. Você tem que se segurar, fala. Não, assim, naviozinho menor, tem. Mas navio grande. Ah, nem percebe. Ali dava para perceber. Mas dá, sabe? A gente acaba acostumando com o balanço do navio, né? É como se você o corpo vai acostumando com isso, né? Desce com tontura. Depois, se fica muito tempo, quando você desce, o corpo dá uma... Imagina, leva você desce na terra, assim, né? Depois que a gente passou ali, fomos pra China, fizemos toda a reforma, pegamos gelo lá na China, início do ano, um lugar muito legal. Conheci muita gente lá na China. Deixa eu falar, quando você fica trabalhando na parte de baixo, aí você tem as horas, você tem folga, né, no caso, Sim. né? Aí você pode subir lá em cima. Aí Você pode subir a hora que você quiser. É assim, ó. Eu, como oficial, eu sou responsável por 1/4 de hora. O quarto de hora lá depende de navio, né? Esse navio tinha 3 horários. Cada horário era um oficial que tomava conta. O chefe, ele fica no escritório dele lá em cima, o oficial superior de máquinas. Chamava Sang Won Park. Um cara coreano, naturalizado brasileiro, muito inteligente também. E ficava... Então, 1/4 era das 7 às 4 da tarde, das 7 da manhã até as 4, até 16. Outro quarto de hora era das 16 até a meia-noite. E depois um outro oficial da meia-noite até as 7 da manhã. Entendeu? Você, como oficial responsável pelo quarto, geralmente você desce uma meia hora antes. Quando você tem responsabilidade, quando você desce meia hora antes, você dá uma passada pelo navio inteiro, pela máquina toda. Um motor de um navio é do tamanho dessa casa aqui, entendeu? Com 3 andares, só um motor. Sem contar todos os outros acessórios. A praça de máquinas é gigantesca. Então você passa em todos os lugares, olhando. Eu aprendi com... Isso deve ser um barulho, né? É muito barulhento. Então, mas eles te dão, né? Protetor auricular, tipo plug, tipo concha, né? Dupla proteção. Macacão, luva, bota, capacete. Mas eu aprendi a ir encostando nos equipamentos para sentir a vibração, tentar escutar o barulho, ver a temperatura. Então você vai sentindo a temperatura. Porque um dia que você sentir qualquer coisa diferente... Você já vai perceber. Então até hoje, quando eu tô num carro, eu não gosto nem de escutar música, não gosto de escutar o rádio. Nossa. Porque eu me acostumei com o barulho do motor, entendeu? Daquela época. Então eu gosto de sentir o carro, sentir... Pra tá tudo normal. Tá tudo normal. Então, quando começa qualquer barulhinho diferente, eu já percebo. Falo, opa, tem alguma coisa que não tá legal aí. E é um costume que vem desde essa época. Às vezes a minha mulher reclama um pouco, porque às vezes eu quero ficar muito em silêncio. Mas é um costume que veio dessa época, né? Entendi. Não sou tão Caxias assim, eu quebro às vezes as regras, né? Mas de vez em quando eu dou uma paradinha pra ouvir o que tá acontecendo no mundo. Aí fomos pra China. Na volta, nós voltamos, passamos em Sikka. Sikka é uma cidade da Índia. Passamos também por Singapura, descemos em Singapura. Lá perto chegando na China, tem o Estreito de Malacca e tem o Canal de Sumatra.
São 2 lugares onde até hoje existe pirataria. Mas nesses lugares, os piratas, eles não chegam armados com fuzil, com metralhadora. Eles chegam com barquinho de pescadores te oferecendo frutos, te oferecendo comida, cigarro, Mas eles oferecem como um dado ou como pra vender? como se fosse para vender. Aí eles vão chegando perto do navio, Mas se aí tá parado no caso ali. navio navegando, mas como é um canal, ali a velocidade tem que ser reduzida, Ah, agora eu entendi. entendeu? Entendi. E mesmo quando está em alta velocidade, high speed, né? Porque assim, no navio, o capitão, principalmente nos grandes, o capitão ele pede a marcha. Então vamos supor agora, devagar. Então, primeiro, muito devagar. Devagar, velocidade de cruzeiro, né? Aí vai aumentando a velocidade. Então ele pede lá em cima e você aqui embaixo é que acelera. O maquinista é que acelera conforme o pedido do capitão, do piloto principalmente. Porque às vezes a máquina não está pronta. Ah, tá. E às vezes tem um atritinho, sabe? O piloto lá pede, máquina avante. Aí máquina avante nada. Vai acabar com o meu motor, entendeu? Imagina, deve ter o... Tem uns atritinhos ali. Mas no final tudo dá certo, né? Sim. Todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Tem uma piada interna que a gente faz lá, que é o seguinte. Tem 2 tipos de pessoa. Um que o navio leva e o outro que leva o navio. A gente falava que o pessoal da máquina é que leva o navio, entendeu? Sim, Então, mas Todos os escritores usam muito isso, né? Ele fala assim, o escritor fala em Libra, né, de motivação, fala assim, o oficial de máquina, ele não sabe para onde ele tá indo, mas ele tem que dar todo o comando pro piloto ir. Se ele estiver indo na rocha, você não sabe que ele tá indo na rocha, né? Então... é completamente dependente, né? E aí, quando você passa pelo Estreito de Malaca, os navios geralmente amarra mangueira de incêndio, deixa tudo ligado, para não deixar esses barquinhos se aproximarem, porque se chegar, a mangueira já empurra, sabe? É muita pressão de água. Mas eles vão chegando na moita, jogam os ganchos e sobem, geralmente com faca na boca. Então, você fala assim, eles oferecem isso aí, né? Ele chega oferecendo. Isso. Se você deixar eles se aproximarem, você pode ser assaltado. Porque aí Então ele não atende nenhuma embarcação pequena em volta, então o piloto não aceita isso. Não aceita. Já tá treinado para Já isso. tá treinado para isso. Entendi. E às vezes também, se você der mole, eles aproveitam, jogam os ganchos, sobem na corda e roubam o que tiver pela frente. Cara, que coisa, né? Isso deve infumar. ser, assim, é lógico que não é bom, mas deve ser incrível, né? Então, Você nunca imaginar, né? O pirata indo lá. mas assim, é tenso. É. Porque você tem que trancar tudo, manter a atenção total, todo mundo acordado, todo mundo até passar por aquela zona de risco. Aí a gente para em Singapura. Singapura é um lugar maravilhoso. Singapura é o único país do mundo que conseguiu a sua independência por expulsão. Singapura fazia parte da Malásia. Só que era um lugar dominado pelo tráfico e prostituição. E um dia, um ditador lá da Malásia não quis mais, falou, não quero mais saber disso. Colocou um general como comandante de Singapura e expulsou, deu independência. Agora vocês são independentes. Esse general que assumiu Singapura, ele instituiu lei marcial no país. Então, droga, morte. Prostituição, cadeia. Cuspiu no chão, multa e cadeia. Chicletes é proibido em Singapura. Nossa. Proibido sair na rua comendo. Você tem que comer dentro da lanchonete ou levar para sua casa. Bebida alcoólica só sai de dentro da loja dentro de saco de papel, ninguém pode ver. Proibido fumar na rua. Tem produtos originais, estão lá. Se tiver um paralelo, tem que estar escrito paralelo. Não é original, tudo. Se você comprar uma água, ela tem que ter marca. Se ela não tiver marca, você não pode comercializar. E aí se tornou um refúgio para bilionários. Bilionários lá não pagavam imposto, não sei hoje, mas não pagavam imposto. Porque eles geravam emprego. A moeda do país era o dólar, hoje é o dólar singapurano, de Singapura, né? Mas equiparado ao dólar americano. Para atrair investimentos dos Estados Unidos. A língua oficial do país é inglês. Então você chegou lá, primeira coisa, escola de inglês. Você, como lá tem muito indiano e muito chinês, você pode falar a sua língua. Mas ali, como turista, na cidade, você tem que falar inglês. Placa de sinalização, tudo em inglês. Então os bilionários começaram a ir para lá. Super seguro o lugar. Super limpo. E aí, eles oferecem emprego, né? Um bilionário
ele gera no mínimo 200 mil empregos diretamente. Nossa. Fora os indiretos, entendeu? Porque ele tem que ter 200 mil empregos indiretos, 20 mil diretos. É um dado que eu vi um tempo atrás. Não sei se está muito correto, mas é por aí. Então, ele tem empresas, né? Ele tem motorista, tem secretários, tem diretores de empresa, um monte de gente, né? Para fazer aquele dinheiro girar. E aí o país prosperou grandemente. É fantástico o lugar, muito bom. Aí passamos em Singapura, reabastecemos e fomos para a China. Na volta, de novo, passa em Singapura e a gente foi para Sikka, na Índia. Todo mundo desesperado para ir para a terra, né? Quando a porta a gente pode ir para a terra. Aí sobe o que a gente chama lá de homem da mala preta. Todo lugar que você chega, quando você sai do Brasil, a empresa te paga o seu salário normal e uma diária em dólar. E quando chega no primeiro porto, vem o adido, né, seria o secretário da empresa, né, com a mala preta em dinheiro, em cash, em dólar. Então a gente fala, o homem da mala preta tá saindo a bordo. Ai, que legal. Aí ele chama um por um, fulano, ó, sua diária, tal, te paga em dólar. Aqui, ó, seu dinheiro. E subiu o homem da mala preta com o dólar e um papel. Sikka é uma cidade a 50 quilômetros do Paquistão. Tem muito ataque terrorista até hoje. Então, quem quisesse ir para a terra teria que assinar um termo de responsabilidade. Meu Deus. Aí ninguém quis ir para Sikka, entendeu? Aí saímos de Sikka e voltamos para o Brasil. Quando você sai de Sikka, você passa bem em frente à Somália, que hoje é um dos piores lugares para pirataria do mundo. Só que lá, ao contrário de Sumatra e Malaca, os piratas realmente usam metralhadoras. Depois vocês jogarem aí no YouTube, você vai perceber. Somália, pirataria. Lá é extremamente perigoso. E quem faz a segurança daquele lugar é a Marinha Americana. Porque tem muito navio americano, muitos navios, né? Passando por lá. E a Marinha Americana lançaram lá uma distância, não me recordo agora, vamos por aí, um chute, tá? 200 quilômetros é a distância de segurança para passar da costa da Somália. A Petrobras pediu para dobrar essa distância. Quando a Petrobras pediu para a gente dobrar essa distância, atrás de nós, um dia de viagem, tinha um navio da Maersk carregado de container. Esse navio continuou na mesma derrota, né? Continuou no mesmo trajeto. Nós se distanciamos o dobro, porque a Petrobras pediu para fazer isso. Esse navio que veio e passou por onde nós passamos foi atacado por terroristas e sequestrado. Pai. E aí? Aí é multa milionária, é sequestro multimilionário, todo mundo fica preso lá na Somália, os caras tacando arma na sua cara, batendo. Aí depois acabaram sendo resgatados, né? Mas nós, pela Petrobras, né, ter pedido isso para dobrar, e o comandante também, o comandante Leite, ser uma pessoa... Porque assim, no navio, a palavra do comandante é ordem. O comandante pode casar, pode prender, antigamente podia condenar à morte dentro do navio, entendeu? É a última palavra. Tanto que o comandante, a gente nem considera ele como tripulante. Ele é o representante do embarcador, do dono da embarcação, entendeu? Entendi. Então, o comandante, ele sai da tripulação. E depois disso aí, se assustou? Você falou, não vou voltar mais? Não, voltei, ainda aí cheguei no Brasil, entrei num outro fiquei em casa uns dias, aí me ligaram da Petrobras. Tem um navio indo pra China, quer ir? Falei, opa, vou de novo. Eu morando aqui em Mineiros. Aí tava de folga, tinha ainda mais 60 dias para ficar descansando. Falei, não, vou de novo. Eu era solteiro, tal, certinho. Fui de novo. Um outro navio chamado NT, navio tanque Livramento. Também com o pessoal maravilhoso, pessoal muito legal. Conheci bastante gente legal lá. E esse navio, quando nós chegamos no Oceano Índico, esse navio quebrou. Eu embarquei um dia antes de sair o navio. E tinha bastante coisa ruim no navio. E o navio não conseguiu chegar na China. Nós ficamos à deriva 30 dias no Oceano Índico. Meu pai! Aí as coisas começaram a querer acabar, o pessoal pescando. Então a gente saía à noite. Acredito! Mas assim... Pescando. Aí tava vindo um outro navio da Petrobras. Passou a correr. Da China. Não, ele tava vindo pro Brasil de volta. Pro Brasil. Chamado Rodeio. E esse navio parou e abasteceu a gente, entendeu? Então a gente desceu os barcos no meio do Oceano Índico. Sim, deve ser uma aventura, mas ao mesmo tempo tenso, né?
Eu nunca imaginava. E a gente trabalhou 24 horas. Porque se você pegasse naquela região, uma região muito perigosa. Assim, de mar, sabe? Uhum. Mar revolto. E se pegasse uma tempestade, e podia pegar quase. Lá tem tempestade todos os dias. Ele podia virar o navio, entendeu? Mas ficou 30 dias de sol de dia e estrela à noite. Mar maravilhoso. Só que nós derivamos quase 1.000 quilômetros. De onde o navio parou até onde nós fomos resgatados. Entendi. E o rodeio forneceu pro pessoal a comida, para quem fuma cigarro, porque o fumante começa a ficar desesperado. Imagina. E a gente olhava assim no mar e a gente via. A turma não falava, nunca mais eu vou pegar. Ah, teve uns traumatizados lá. E a gente olhava assim pro mar. Imagina, você fica 30 dias presa. É coisa, é coisa. Pois é. Cara, sem andar na terra, sem. E sabendo que você tá. Você pode morrer, entendeu? E você falar em morrer, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se como tá hoje. Se a pessoa morre lá dentro. Câmara frigorífica e volta. Não joga mais no mar. Não joga. Antigamente jogava, né? Antigamente jogava no mar. Tem uma câmara pra isso lá então? Não. Não tem uma câmara mortuária. Os navios possuem câmaras frigoríficas para colocar carne, as coisas, as alimentações, né? O que precisa ser os mantimentos que precisam ser refrigerados, né? Ou congelados. Se acontecer uma tragédia desse jeito, provavelmente vão chamar um helicóptero. Mas se não tiver como chegar um helicóptero lá, então vão pegar a pessoa, vão colocar no saco preto ali, vão esvaziar essa câmara frigorífica, vão colocar dentro e vão para o ponto de terra mais próximo que tiver. E de lá é resgatado via aérea. Tá. E já aconteceu? Já aconteceu e acontece. De morrer? Já de morrer ali? Não, já chegou a ver? Não, eu não presenciei. Já fiquei sabendo de amigos, pessoas que eu fiz curso junto, que faleceram em plataformas de petróleo. Mas as plataformas é muito mais tranquilo, porque o helicóptero vai até lá, entendeu? Entendi. E acaba Eu cortei você falou que os barquinhos de pesca que sobe com a faca na boca. Você chegou a ver também isso aí ou não? Eu vi os barquinhos, tenho foto dos barquinhos, mas não vi ninguém escalando, sabe? Mas tem bastante vídeos no YouTube que mostram. Que dá pra ver isso aí. Inclusive, eu já tive contato numa outra empresa. O barco que a gente estava trazendo era muito valioso. E a empresa pode contratar mercenários. Então, aquele pessoal americanos. Então, eles vêm com um barco na frente, topado de arma, entendeu? Para fazer a segurança. E aí, se chega qualquer barquinho, eles já gritam ali, ó, aqui, ó. O meu é maior que o seu, entendeu? Rapaz. É porque existe risco muito grande mesmo, entendeu? E eu já participei de uma comitiva dessa. E um desses mercenários, eles eram da SWAT americana, daqueles grupos do Afeganistão, entendeu? E um deles vem dentro do navio. Então, criando treinamentos pra gente, de como correr, de como se esconder, do que trancar, que de como legal, cara. E o barco deles na frente, acompanhando até pegar mar aberto. Depois de uma distância, não tem mais como o barco pirata chegar, entendeu? Entendi. Porque tem que ter muita autonomia. E aí depois é muito arriscado para eles também de serem encontrados, né? Sim, sim. Olha, eu não esperava isso aí não, viu? Aí você vê os caras assim meio diferentes. Quanto tempo você trabalhou embarcado? Eu trabalhei quase 12 anos. 2 anos. 12. 12? É. 12 anos. Trabalhei algum tempo só na Petrobras, que era longo curso. Depois eu fui trabalhar numa FPSO. Enquanto a gente estava ilhado lá, meio abandonado no meio do Oceano Índico, às vezes você olhava assim para o fundo e você via tubarão-martelo na região que a gente via mesmo, então? Via. Eu tenho umas fotos, eu vou selecionar algumas para mandar para vocês. E depois que eu saí da Petrobras, eu fui trabalhar numa unidade flutuante de produção de petróleo. É uma FPSO. É um navio que fica conectado em poços, só sugando petróleo. Ah, tá. Aí era muito bom também lá, porque o salário era bom e só trabalhava 14 dias. E era aqui no Brasil, então trabalhava 14 e folgava 14. Aí você vai de helicóptero e volta de helicóptero. Olha que chique, hein? Aí que bom, né? Aí não vai de van, né? Aí não vai de van. Depois eu saí de lá e fui trabalhar na Coreia para a Odebrecht, num projeto de plataforma de petróleos. Aí lá trabalhava em escritório. Aí fiquei 1 ano e pouco, quase 2 anos lá na Coreia do Sul. Para os dorameiros, era Busan, Okpo. E tem alguns doramas que se passam nesses lugares. Então eu conheci bem esse lugar. Você foi quase em todos os países?
Eu conheço quase 30 países. Mas... Qual você mais gostou? Ó, são experiências diferentes, né? De qualidade de vida, acho que Singapura. De romântico, Paris, que a minha lua de mel foi em Paris. Então eu tenho um carinho muito grande, é muito fácil de se locomover. E também porque a primeira vez que eu fui, eu tive uma emoção grande de lembrar de problemas anteriores, foi lá. Agora, pra comer, pra se divertir, eu acho que Itália. Também fiz uma viagem pela Itália, passando pela Itália praticamente inteira. Roma, o Vaticano, Pisa, Florença, Veneza, Milão, Florença, Verona. E você come muito. E nada. A Itália é quase Minas. Só que perde ainda pra Minas de comida gostosa, sabe? Tudo é bom, sabe? Uhum. Minas é assim, né? Tudo é bom. Tudo é bom. Nossa, qualquer coisa que você come em Minas é bom. Na Itália é quase Minas. Entendi. A comida é muito boa e o povo é muito doido. Esse povo brasileiro, né, que é descendente, eles estão gritando na rua e depois dão joia e dá risada e vai embora, entendeu? Entendi. Então, E nesses 12 anos você era solteiro? De Barcaça? Não. Você era casado já? Já era casado. Quando eu conheci a Gabi, minha esposa, eu tava trabalhando na Coreia. Aí a gente começou a Gostou conversar. de Coreia? Gostei Coreia da que você gostou? Gostei. Ela é tudo que abre o guarda-chuva mesmo, que nem o filme? Não, eles te dão uma guarda-chuvada. Não é romântico daquele jeito. Não, é porque entendeu? você assiste no Netflix, né? Abre o guarda-chuva. Eles acharam um ramo muito bom esse negócio de dorama. Mas os homens da Coreia não são igual dos doramas, entendeu? Ali é muita maquiagem, né? Tem os caras que são Aí você não vê nenhuma bonitos. feia, né? Tudo bonita, Tudo né? Você bonito, olha lá, vai fazer. E não é bem assim, né? As mulheres... Também a Coreia, um título de curiosidade, é um dos países com o maior número de cirurgias plásticas. Nossa. É a Coreia do Sul. Se você olhar os doramas lá, é o tempo todo eles falando de cirurgia. Ah, você tá com ruga, passou creme. Eles são extremamente preocupados com a beleza, entendeu? É, porque eu vejo, tem um rapaz Beleza lá, exterior. uns 45, 50, parece 20. Ô, louco, meu. Não, eles se alimentam muito bem. A comida deles é muito saudável, né? Assim, eles se Ela tem cuidam vontade bem. de conhecer. É legal. Ela tem Mas vontade. assim, a Coreia é maravilhosa. Ela quer ir lá, quer que alguém abra o guarda-chuva, assim, tudo, né? já. Provavelmente não abre o guarda-chuva pra você. Mas o atendimento deles é excepcional. É. Então quando você chega em qualquer lugar, restaurante, loja, vamos supor, você chega numa loja gigante, tem 10, 20 vendedores. Quando você entra, coloca o primeiro passo na porta, todos, a não ser que eles estejam atendendo alguém, mas todos que estejam lá, que não estejam com o cliente, param, voltam pra porta e te cumprimentam. Annyeonghaseyo! Aí você entra, tipo, te vi, seja bem-vindo. E quando você sai dali, todos eles de novo te cumprimentam e te agradecem. Então você não tem como entrar invisível e sair invisível de nenhuma loja lá. O atendimento deles é extremamente excepcional. Olha. E são muito honestos, entendeu? Então, por exemplo, já na época, quando você ia fazer a assinatura do cartão, né? Porque lá você colocava a senha ou assinava, né? Lá ninguém colocava a senha, só encostava o cartão e fazia uma assinatura. Só que a assinatura é meio que simbólica, que a turma fazia um bichinho, fazia um olhinho, a assinatura deles. Não tem nenhuma assinatura super elaborada como a nossa aqui, pra ninguém copiar, entendeu? Entendi. Era assinatura digital, assim, uma carinha com 2 olhinhos. Eu falei, mas que assinatura é essa? Você quer fazer alguma pergunta pra ele de Coreia? Aproveita aí, você quer conhecer lá? Não? É bem legal. E se fala em quantas línguas? Eu falo inglês e falo algumas outras arranhadas, né? Então, quando eu fui pra Coreia, aprendi a falar um pouquinho de coreano básico. Antes de você ir pra FATEC, você falava alguma língua? Não, eu Nenhuma. tentava aprender inglês, mas eu odiava inglês. Até eu percebi um dia que é o seguinte, ensinam a gente errado o tempo todo. Eu tenho um curso lá de inglês que eu desenvolvi para as meninas e agora eu vou colocar na escola, né? São 90 dias. Já viu uma criança falando português? Quando começa a aprender? Mama, papa, ela fala tudo errado, mas ela se comunica. Qualquer gringo que vem aqui pro Brasil, inclusive sabe por quê que chama gringo? Não. Gringo de verdade é só o americano que vai para o México. O Texas, o Novo México, que são dos Estados Unidos, né?
na verdade, era do México antigamente. E quando teve a guerra, que invadiram esses dois estados, eles chegavam vestidos de farda verde. E aí os mexicanos falavam, green, de verde, go. O verde, vai embora, entendeu? Aí virou gringo. Então quando chega um estrangeiro aqui no Brasil, e ele fala todo errado. Eu querer comer, beber água, eu querer banheiro, eu falar você. Aí você fala, nossa, como ele fala bem. Por quê? O importante é a comunicação. Ah, tá. E aí a gente vai nas escolas brasileiras e uma criança aprende a falar em 1 ano no máximo. E aqui leva 7 anos uma escola, pagando caríssimo, e você não fala às vezes. Eu tentei até hoje. Não São 7 anos, porque chega lá e fala, vamos aprender o verbo to be. I am, you are. Que criança que você ensina assim? Se o seu filho chegar em você e falar o seguinte, papai, eu quero TT. Você fala, não. Vamos aprender a conjugar o verbo beber. A criança vai morrer de fome, entendeu? É verdade. Você nunca vai ser fluente numa língua que você não você não nasceu, entendeu? Então, você pode se tornar fluente com muito esforço, né? Tem gente que tem... Você tá lá no meio, tá todo dia. Isso. Pode acabar até perdendo o sotaque, principalmente quem é mais jovem. Mas eu entendi que eu preciso me comunicar. Então, eu me comunico muito bem em inglês, me comunico em espanhol, em francês, em italiano, um pouco de... Vamos falar bom dia francês. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Aí tem em chinês, ni hao ma, em coreano, e aí vai. Você imaginava que você ia falar tudo isso ou não? Não, eu não imaginava. E hoje eu não me forço. Então, por exemplo, a turma fala, vamos lá falar francês. Eu falo, peraí, eu preciso voltar com meus neurônios. Eu não fico pegando. Mas quando tá próximo de uma viagem, aí eu pego um livro, dou uma folheada, aprendo as frases básicas novamente. E lá no meio do fervo você acaba aprendendo, entendeu? Vai se desenvolvendo. Eu não massacro o meu cérebro o tempo todo com essas informações. É porque isso não é importante. É importante eu falar francês na França. É importante eu falar mandarim na China. Mesmo que eu não fale fluentemente, mas se eu souber falar 2, 3 frases, você se aproxima da pessoa e ela te ajuda com o resto. Sim. Qual é a mais difícil? A mais difícil? Português. Todo mundo fala português. Só que, assim, pra nós, eu acho que talvez o coreano e o mandarim seja mais difícil. Porque para cada palavra é um significado. Aqui a gente pode usar uma mesma palavra para diversos significados, entendeu? Uhum. Acorda. A pessoa pode levantar, ou então despertar se você tá meio tonto, ou então acorda, de cabo. Lá não. Para cada ideograma é uma palavra, é um símbolo, entendeu? Então uma pessoa para se comunicar bem em mandarim precisa aprender no mínimo 10.000 palavras. Entendeu? São 10.000 ideogramas diferentes. Então, aí eu voltei, né? Aí trabalhei na Odebrecht. Aí voltei a trabalhar em plataformas de petróleo que fazem poço para a Odebrecht até 3 anos atrás. Aí há 3 anos atrás, aí teve um dia que eu tive lá uma epifania lá, fiquei chateado. Falei, não quero mais trabalhar com isso. Eu vou sair dessa empresa e vou para outra. Aí levei para bordo todos os meus certificados. E 2 amigos meus, o Eric e o José Augusto, me ajudaram a arrumar os certificados. Já fazia muitos anos que eu não fazia um currículo. E eu comecei a olhar e falei, mas se eu sair daqui, eu vou para uma outra empresa. E lá onde eu estava, eu já tinha confiança de todo mundo. Todo mundo já conhecia o meu trabalho. Eu não precisava provar mais nada para ninguém, entendeu? Eu falei, vai ser a mesma coisa. O que eu vou fazer de legal da minha vida? Aí montei todo o meu currículo. Falei, o que eu gosto que não seja nessa área? Falei, eu gosto de curso. Não era uma coisa específica, eu gostava de estudar, entendeu? Aquela curiosidade de aprender algo novo. Voltei para casa, conversei com a minha mulher e a gente abriu uma escola. Cursos Maestro, de cursos profissionalizantes, online. Então a gente tem cursos na área de petróleo, de administração, de informática, de idiomas. Beleza. Depois, passou mais um tempo e eu ainda estava cansado. Ela se formou como arquiteta, eu também me formei como engenheiro civil. Eu falei, ela pode abrir um escritório, então eu faço a parte estrutural e ela faz a parte arquitetônica. Você se formou em engenheiro civil em faculdade aqui perto? Aqui? Isso, em Bauru. Em Bauru. Eu fiz engenharia civil ali, depois também fiz engenharia de segurança do trabalho, aí fiz uma especialização em programação neurolinguística, e aí estava conversando com ela, fiz uma especialização também lá na Alemanha,
em motores diesel avançado, lá em Augsburg, na fábrica da MAN, da MAN. Fui na casa do Rudolf Diesel, que é o cara que inventou o motor a diesel. Foi muito legal. E também é uma sociedade extremamente educada. Um dos lugares onde eu fui mais bem tratado na minha vida foi na Alemanha. Olha! Não sei se o pessoal tinha um pouco de receio de parecer racistas, mas eles acabavam me tratando com zelo excessivo. É maravilhoso. Então eu conheço Augsburg, Duisburg, Berlim, diversas cidades lá da Alemanha. E a Alemanha é fenomenal, um povo muito culto. Lá, por exemplo, na fábrica, as pessoas trabalham 6 horas por dia, só. Só que não tem intervalo. E eles trabalham muito. Eles chegam, você não vê eles parando nem para olhar para o lado. Eles trabalham muito. Quando dá 6 horas, por exemplo, o cara que entra às 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas, às 2 horas da tarde ele tá liberado. Aí ele sai, vai pro refeitório, come o que ele quiser, um refeitório muito bom. Aí tem uma geladeira gigantesca com cerveja. Eles bebem muito lá, né? Eu não bebo, mas quem bebe tá no paraíso. Pode pegar a quantidade de cerveja que você quiser. Nossa. Os caras bebem. Eu ia ficar o dia todo. Não discutem com ninguém e vão embora pra casa. É isso eles, entendeu? É muito legal lá. Eles já entenderam o humano, né? Já. É que eu acho que o Brasil ainda é muito jovem, né? A cidade lá, sei lá quantos anos tem, talvez 1000 e poucos anos. O Brasil não tem 500 anos de existência, né? Como o Brasil, né? Agora tem os povos brasileiros, tem toda aquela conversa, né, que já existia, mas eu digo assim, essa sociedade moderna, como a gente conhece hoje, tem 500 anos, né? Sim. Então acho que é muito grande. Então, para colocar a ordem, já viu família grande? É maravilhosa. Você tem tio, tem tia, tem um que é bravo, o outro que é bonzinho demais, o outro que é surdo, e você fala, ele não te ouve. Tô falando assim, nesse contexto, né? Aí tem um que é brigado, tem outro que se ama. E a família é muito legal. Só que tem briga o tempo todo. Né? É difícil de você coordenar uma família assim. Sim. Já quando a família é menor, você percebe que é mais centrado, né? Só tem 2 filhos, só tem um filho só. É só aquilo lá mesmo. Certinho, não é tão engraçado, mas é mais centrado, né? Aí tem que ver que tipo de família você prefere. Né? Sim. E depois que eu há 3 anos atrás, conversei com ela e resolvi parar de trabalhar embarcado. Então pedi a conta. Ela abriu também um escritório de engenharia e arquitetura, chama Gaisk Studio, e nós trabalhamos junto lá também. Então tem bastante projetos, tem aqui de Mineiros, tem Jaú, tem vários lá na Barra, tem Pederneiras, e ela é muito boa nisso. Ela é uma arquiteta extremamente perfeccionista, sabe? Ela é muito boa nisso. E quando a gente abriu o escritório, nós compramos muitas máquinas. Então alugamos um lugar lá no centro de Barra Bonita. Compramos diversas máquinas de impressão. Plotter, para imprimir os projetos grandes. Impressora, plastificadora. E a gente resolveu que valia a pena abrir também uma gráfica rápida, um xerox. Porque aí a gente tinha uma atendente para quando não estivesse no escritório. E essa pessoa também daria conta dessa demanda. Acabamos trazendo personalizados. Então caneca personalizada, azulejos. A gente faz ali também. E a gente saía para almoçar e via que ali na Rua do Comércio tinha muita gente, na hora do almoço, almoçando com as marmitinhas nos bancos, que tem uns bancos ali na 1º de março. E ela falou, poxa, dá dó, né? Vamos convidar esse pessoal para vir e almoçar no fundo? Porque a gente tem um quintal ali. Aí, o pessoal, nós fizemos uma mesa, colocamos uma água filtrada, tem banheiro, Wi-Fi, e começamos a convidar o pessoal do comércio para almoçar ali no fundo. O pessoal ia, almoçava. E aí eu falei para ela, poxa, esse pessoal almoçando depois do almoço é bom tomar um cafezinho, né? Vamos colocar uma máquina de café expresso? Aí compramos uma máquina de café em cápsula. Aí o pessoal começou a almoçar, tomando um cafezinho, alguém perguntou de pão de queijo, um outro perguntou se não tinha um pão na chapa. Aí ela lembrou que a avó dela fazia um bolinho de chuva muito gostoso. Você vendia essas, Aí comecei a vender isso. Aí aos poucos o fundo se transformou numa cafeteria. Então aí a gente abriu também uma cafeteria, chama Café Vereda. E aí depois a gente acabou alugando o espaço da frente também. Então hoje nós estamos com a escola, que é o Cursos Maestro, tem 145 cursos para pessoas, depois ainda tem cursos para empresas. Esse curso é online. Eu vou online. Vou lá, me inscrevo. Você se inscreve ou então eu venho e faço a venda para você. E eu percebi o seguinte, quem quer fazer curso, às vezes não tem condição de fazer muito curso.
Então, a pessoa que tem 3 métodos lá, né? A pessoa que escolhe o método profissional, ele vai pagar um salário mínimo, pode dividir em 12 vezes, e ele vai fazer todos os cursos. Então, ali tem curso de todas as áreas. Principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho, né? Tem 2 clientes principais. O primeiro que está entrando no mercado de trabalho, ele não tem curso nenhum. E ele chega com o currículo dele no lugar, e a pessoa olha e fala, não tem nada, não tem nenhuma experiência. Quando ele tem um curso, a pessoa percebe que ele pelo menos se esforçou. E aí o resto do aprendizado é dentro da empresa. Então fica muito mais fácil. Tem cursos na área de indústria, de construção, tem cursos na área de administração. E para o profissional, já teve casos, o Cedric, por exemplo, ele me permite falar o nome dele, era um soldador extremamente eficiente, muito bom, trabalhou muitos anos na empresa. E aí chegaram nele e falaram, preciso de um certificado que você é soldador. Ele falou, mas eu tô aqui na empresa há 10 anos soldando, vocês sabem que eu sou soldador? Não, mas agora eu preciso de um certificado. Aí ele veio e fez o curso teórico de solda. Isso salvou a vida dele. E acabou me indicando outras pessoas. É que tá mudando bastante tá coisa. Mudando. Para o pessoal do RH, nada contra o pessoal do RH, mas às vezes quem faz a triagem dos currículos, ela tá olhando só o currículo, não vê a pessoa. E às vezes tem ali alguém que tem 20, 30 anos de experiência, mas não tem nenhum curso. E aí ela vê um jovem que tem 10 cursos. Ela dá prioridade, se tiver que entrevistar, primeiro para esse jovem, entendeu? Então, infelizmente para mim, né? É por causa da escola, mas nós estamos numa era que o papel também conta. Sim, hoje. E aí nós temos uns cursos muito bons, teóricos, né? Não tem a prática, mas que tá salvando vidas aí, dando um novo alento, explicando coisas diferentes, né? Então, esse curso, ele é gravado? Ele é gravado e também é apostila. A pessoa pode entrar, pode fazer no tempo que quiser, tem 5 anos para fazer os cursos. Pode escolher a área que quer, entendeu? Entendi. E aí também temos o escritório e a cafeteria. A cafeteria, nós começamos a conhecer muitos artesãos. Então, isso foi ideia da minha esposa, né, da Gabi. Ela teve a intenção de fazer o seguinte. Quando a gente vai para a França, a gente quer comer um croissant, certo? Quando você vai para os Estados Unidos, o forte deles é fast food. Na Itália é macarronada. Então, qual que é o nosso prato típico da região? Que tem a memória afetiva. Por que a gente não traz só coisas nossas? Então, tudo que tem lá no Café Vereda é feito em Barra Bonita ou região. Entendeu? Se não tiver em Barra Bonita, a gente pega de Mineiros, pega de Dois Córregos, mas não fora da nossa região. Tudo lá é afetivo. Então, por exemplo, o prato que a gente mais vende lá hoje é bolinho de chuva, frito na hora. E o chocolate quente é um chocolate que a avó dela fazia para ela, uma receita de família, quando ela era criança. Então é muito afetivo. Então a gente tem outras coisas, mas a gente não tem croissant, a gente tem pão na chapa, tem pão com ovo, tem omelete, tem coisas que tem na nossa região, entendeu? Nada contra o croissant, eu gosto de croissant. Mas lá é tudo regional. E onde fica essa cafeteria na Rua do Comércio? Ali fica onde ali? Lembra da antiga Boca Rica? Sim. Quase fechou ali no meio do quarteirão, a loja? A loja da Boca Rica ali fechou, né? Continua com a fábrica um pouco mais para cima. Mas a loja ali fechou, se transformou no Yumi, que é uma loja agora de artigos domésticos, muito boa ali também. A Yumi, fica, a antiga Boca Rica, fica em frente à Ivana. A gente é vizinho da Ivana ali, entendeu? E agora, quase de frente à lotérica, né, Chico? Isso. Onde era a lotérica. Em frente à lotérica. Hoje é a loja da Vivo ali. Isso é mesmo. Agora é uma loja. É bem. Vai passar lá visitar, né, já? Vai ser um prazer. Cafezinho. Então, um cafezinho lá. Bacana. E hoje você não trabalha mais embarcado. Não, hoje você tem o seu próprio negócio. Eu tenho meu próprio negócio. Você tá gostando? Dá mais trabalho do que embarcado. Imagino, dá mais trabalho. É que nem vídeo. Eu imagino. Falar, vou fazer vídeo, mas dá mais trabalho que trabalhar. Porque é essa responsabilidade. Você tem que editar e você não tem horário. Quando você é seletista, né? Chegou no horário de fechar, se deu para terminar, terminou, senão vai ficar para amanhã, não é assim? Você fecha a porta e vai embora para casa. Agora o vídeo não. Te acompanha em todos os lugares, né? E lá é mais ou menos assim. Hoje é domingo, daqui a pouco tem que passar lá, baixar o todo, senão vai queimar as flores, ver se tá tudo certinho, jogar lixo fora, ver se... E ela funciona de segunda a segunda? Funciona de segunda a sábado. Aos domingos a gente ainda não abre, né? Temos planos mais para frente, mas por enquanto é de segunda a sábado, das 9 às 18. Tá. E
Você trabalhando com o seu próprio negócio, você tem saudade do mar? Não tenho saudade, eu tenho boas lembranças, né? O que eu lembro, o que eu sei é que me ajudou muito, sabe? É um lugar extremamente bom para trabalhar, se pagam bem, só que te pedem a vida em troca, entendeu? Quando você está lá, você só está lá. Às vezes você fica incomunicável por semanas, quando você está em alto mar. Agora, em plataforma de petróleo, você tem mais essa facilidade. Só que se trabalha muito mais em plataforma do que no navio. São 12, 13 horas de trabalho todos os dias, extremamente cansativo, trabalho extremamente pesado. A plataforma ela é gigante, tem muitos equipamentos, entendeu? E você tem que dar conta disso tudo, tem que produzir água potável, mineralizada. Então lá, a plataforma onde a gente trabalhava, a gente produzia 150 mil litros de água por dia. Tem caldeira, tem máquinas, tem motores, compressores, ar-condicionado, sistema séptico, tratamento séptico. Tem que ir limpo o mar de novo. Tudo isso é tratado a bordo, entendeu? E esse curso de meio ambiente que tem na FATEC lá, ele entra nisso aí também ou não? Faz parte disso aí ou não? Quem se forma lá e trabalha também? Não consegue trabalhar diretamente dentro da plataforma, mas consegue trabalhar dando apoio para a plataforma. Como um SMS, o pessoal que fica em terra dando apoio, usa muito o pessoal do meio ambiente. Então, tem muitas áreas novas do meio ambiente abrindo agora, entendeu? O que as empresas estão começando a entender é que ser amigo do meio ambiente é um fato positivo para os lucros da empresa, entendeu? Antigamente, eles tinham medo. Ah, não, vai colocar uma pessoa do meio ambiente e vai começar a travar todos os processos. Só que é o contrário. Ao invés de travar os processos, ele vai burocratizar um pouco o começo, mas depois que a política está alinhada, isso vai trazer muito mais resultado. Porque eu prefiro ser cliente para uma empresa certificada com o meio ambiente do que com uma empresa que é inimiga do meio ambiente. Sim. Não é bom para a imagem da empresa, entendeu? Sim. Sim. E os clientes, as grandes empresas, estão dando preferência para fornecedores, para empresas que têm essa certificação. ISOs, né? 9000, 2000. Se não tiver isso também, não vai conseguir vender também. Não vai conseguir vender. E o próprio consumidor final, né? Sim. Tem muita gente hoje que entra no supermercado e já não olha mais tanto o preço. Tanto que é meio que parecido os preços, tudo tá alto, né? Mas ele olha a certificação. Opa, esse açúcar aqui não é tão nocivo. Essa empresa parece que é amiga do meio ambiente. Não usa tanto agrotóxico. Né? Tem uma logística reversa funcional. Hoje, por exemplo, você compra um celular, às vezes você não sabe para onde vai o celular. Se a empresa tem uma logística reversa funcional, né? Você fala, não, vou comprar ali, porque é o mesmo preço, mas depois pode me dar um suporte, um apoio. Entendi. E mais do que isso, né? As nossas crianças estão crescendo com um novo mundo. Então eu vejo crianças que olham e falam, pai, tá errado. Não é esse o lixo. Pai, não pode jogar no lixo. Então, eu acho que uma coisa interessante para os dorameiros, a Coreia, há 50 anos atrás, né, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, estava completamente destruída. Eu fui em lugares que teve holocausto, que teve massacres, visitar, né? E é muito triste. É interessante para se conhecer, mas é uma memória triste, né? Não era um lugar que você deveria existir para conhecer, porque não deveria ter existido isso, né? E lá, há 50 anos atrás, eles investiram muito na educação infantil. Ao invés de você pegar uma pessoa que não teve nenhuma educação e formar um profissional medíocre, que é o que às vezes acontece, aí sai um mau profissional, ninguém quer contratar. Isso. Eles investiram lá na educação fundamental, no ensino fundamental, sabe? Aí, depois de 50 anos, isso deu frutos. A Coreia do Sul hoje é um dos melhores países. Eles começaram na semente. Foi na semente. Não adianta tratar uma árvore velha, não, entendeu? Não tem nem como. Na embarcação, mas vai querer mandar num senhor de 50 anos na profissão ali? Não tem jeito. Você já tem experiência disso. Tanto que tem idade máxima para entrar na Marinha Mercante, entendeu? Justamente por causa disso. Na Marinha e nas Forças Armadas... Tá bom, o som dele? Tô me estendendo demais? Querem? Não, Paulo, se você quiser aproximar, mas tá bom, né? Mas na Marinha existe um termo lá, ao invés de usar treinamento, eles usam adestramento. Não é que é para animal, mas é que a Força Armada, né, o soldado, o marinheiro, ele não pode pensar para executar uma ordem, porque senão ele pode morrer ou deixar outras pessoas morrerem, entendeu? Então ele é adestrado, ou seja, ele executa uma ordem sem pensar.
esse adestramento. Na Marinha Mercante, no mundo da plataforma, nós também temos os adestramentos. Mas assim, não com armas, né? Seria combate a incêndio, tomar cuidado com alguma segurança, principalmente. Na empresa que eu trabalhei por último, a gente tinha uma filosofia lá, né? Cuide de si, cuide dos outros e cuide deste lugar. Então, primeiro você tem que cuidar de si, depois dos outros. Então, independente da sua posição, se eu passasse em você e visse que você podia sofrer um acidente, às vezes nem ia sofrer, mas eu acho que vai, eu chego na hora e falo, para, você tem que parar tudo o que está fazendo imediatamente. E se você estiver correto, você vai me explicar, não, muito obrigado por você ter me interpelado, ter me interrompido, mas é o seguinte, nesse momento eu não estou fazendo nada errado, eu não vou sofrer um acidente. Essa posição aqui para mim tá confortável, eu estou seguro, olha aqui a minha base, tem que te explicar, entendeu? Entendi. E todo mundo tem esse poder e ninguém sofre nenhuma sanção por isso. Pode chegar qualquer pessoa, o presidente do Brasil, chegou na plataforma de petróleo, pisou ali, ele é igual a todo mundo, entendeu? A gente está zelando pela sua segurança. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que trazer para nós, né? E o meio ambiente, a segurança, tem que estar atrelado nisso aí. Sim. Deixa eu, antes de finalizar tudo, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você entrou na embarcação pela primeira vez, por exemplo, assinou o registro lá, começou meu primeiro trabalho. Assustou um pouco a hora que você tem aquela responsabilidade, tem aquela prática de marca? Cara, agora tá na minha responsabilidade. Assustou um pouco isso? Assustou foi muito. Você falou, agora me veio uma memória antiga. Quando eu entrei, na primeira vez que eu entrei na embarcação, ela estava parada. Então eu fui com a escola, né? Com o CIAGA, Centro Específico, o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha. Fui com a escola e entrei no navio parado. O navio parado, ele é frio. Não tem motor funcionando, não tem nada. E aí eu vi aquele monte de equipamentos. Eu falei, poxa, eu vou saber mais do que os caras da NASA aqui. É muito equipamento. É muito legal. Essa foi a minha primeira experiência. A segunda experiência, eu entrei já para trabalhar. E quando eu comecei a descer as escadas, eu cheguei, né, no navio, ia ser o praticante, né? Fazer um estágio, ia praticar ali. E o piloto chegou comigo até a porta da praça de máquinas, abriu assim, colocou a mão na maçaneta e falou, é ali embaixo. Quando abriu, veio aquele barulho. Aquele barulho no pé da orelha, aquele vapor, parecendo que um dragão tava cuspindo fogo na sua cara. Porque esse navio tinha caldeira e é muito quente o ambiente. Imagino. Ele falou, desce, 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 até você olhar uma sala fechada de vidro. É ali, a sala de controle. O CCM, Centro de Controle de Máquinas. Aí comecei a descer. Aí quando eu passei do lado de um motor, tinha um motor auxiliar, um MCN, né? Esse motor auxiliar, um motor grande também, Caterpillar, e ele serve para gerar energia para fazer o motor da partida. Ele é grande, é o tamanho dessa sala aqui, ó. Só que mesmo assim ainda era pequeno perto do principal, né, do MCP. E quando eu passei do lado desse motor, antes de chegar na sala, esse motor começou a pegar fogo no escapamento dele. Não acredito. Aí eu já entrei correndo na sala, ninguém me conhecia e falei, fogo! E já peguei o extintor e corri. E apaguei o fogo com o extintor, entendeu? Aí o pessoal da máquina já saiu correndo logo em seguida. Isso também foi muito legal pra química da equipe, entendeu? O pessoal já me recebeu com fogo, né? Uhum. Aí foi muito legal, aprendi muito ali. Mas foi meio assustador. E pra isso que serve o adestramento, entendeu? Porque eu já tinha sido adestrado a combater o fogo com o extintor certo. Então eu não pensei duas vezes. Já foi imediato. Então lá a gente faz treinamento de combate a incêndio. Não tem segunda chance. Você pode viver ou morrer, entendeu? Se pegar fogo numa plataforma de petróleo, não dá pra você pular o muro do vizinho. Não. E se você pular na água, mesmo com o fogo, a plataforma é muito mais segura do que o mar, entendeu? Você pode morrer congelado, a onda pode te levar, você pode morrer afogado, pode sumir. É muito fácil de morrer. Então, é o último... Ou pode estar com o tubarão com a boca aberta. Tem uma coisa interessante sobre pular no mar. Pegou fogo no navio. Tomara a Deus que isso nunca aconteça com alguém, mas já aconteceu. Pegou fogo no navio, todo mundo abandonou. O capitão, ele tem que ser o último a sair do navio, porque tem uma lei internacional antiga, chamada Tomados do Mar. Se o capitão saiu do navio, chegou qualquer pessoa depois dele, entrou e falou, esse navio é meu,
essa lei ainda vigora. A pessoa tomou do mar para ele, não tinha dono. Porque o capitão é o representante do armador, que é o dono do navio. É como se fosse o dono do navio. Entendi. Quando teve aquele sinistro, há muitos anos atrás, na Itália, com o capitão italiano pulou do navio e vazou, que bateu na pedra, ele saiu primeiro. Eu lembro disso aí. Ele foi preso justamente por causa Ele tá preso disso. até hoje, eu acho, não tá? Eu acho que até hoje deve estar. Justamente por causa disso. Ele abandonou as pessoas e também ele tinha que ser o último a sair. Ele era o dono do navio, entendeu? Entendi. Ele meteu o pé, foi embora. Olha, é incrível, eu gostei de ouvir essa história hoje, né? Tanto na vida pessoal, mas como profissional, né? É o que Deus fez na sua vida, né? Passar pelo processo e falar assim, não queria ir na FATEC, desde você falou que o Alessandro, né? É, Fernando. Isso. Como que é que Deus usa, né? Não dá pra acreditar, né? E também do Peralta, a gente nunca imagina, né? Uma pessoa que fez na sua vida, né? Vamos dizer assim, a gente vê, aquele cara é malo, o cara é isso, o cara... Você nunca sabe o que ele passou por aquilo. O que ele também fez para aquela pessoa também, né? Eu nem sei se ele sabe dessa história, sabe? Mas eu guardo com muito carinho isso. Não só ele, muitas pessoas, né? Mas... Sim, e é como... Com certeza Deus recompensa as pessoas também, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Para não tomar muito seu tempo, o que você queria... Se não fosse FATEC, se não fosse o que você tem hoje, qual era o seu sonho? Na época? De criança, meu sonho era ser astrônomo. Ser o quê? Astrônomo. Estudar astronomia, Eu era fascinado por astronomia, sabe? Fiz cursinhos, participei de Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. Eu tinha uma luneta, até pouco tempo atrás, agora deu uma desaparecida, né? Começa a aparecer mais alicate para uma torneira. E aí as coisas que você vai tendo de crianças, hobby, vão desaparecendo. Mas eu acho o estudo do universo fenomenal. Eu seria astrônomo. Vamos lá, você quer mandar uma mensagem para alguém? Você quer dar uma palavra para alguém? Pode ficar à vontade. Eu só quero agradecer, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o pessoal que passou pela minha vida. Se eu esqueci de citar alguém também, porque teve muitos anjos, muitas pessoas importantes. Sim. A minha mãe também, que sempre acreditou em mim. A minha esposa também, que tem sido uma força, né? E sem ela também, provavelmente eu ainda estaria no mar. Então eu costumo falar aqui, não costumo falar, mas deveria falar. Ela me fez ver o mundo de outras formas, né? Eu nunca imaginei ter uma escola, nunca imaginei fazer engenharia civil, nunca imaginei ter uma cafeteria. E são experiências que ela me proporcionou. Eu conheço pessoas diferentes. Olha, a gente se reencontrou novamente por causa da cafeteria, né? Sim. Ali no Pacu, Pacu. Por causa do Caminhos do Tietê. Ela é diretora financeira do Caminhos do Tietê, dessa associação. Então, quando eu achei que a vida já não podia me dar mais, ela vem e me traz mais uma surpresa, entendeu? E somou. Eu costumava falar até uns anos atrás que se Deus já tivesse me levasse, eu já teria vivido o suficiente por uma vida toda. Eu já sou extremamente grato por tudo que ele me deu. Mas eu não imaginava que teria mais desafios, mais coisas diferentes, entendeu? Então ser dono de uma cafeteria é extremamente interessante. Você conhece pessoas legais, pessoas não legais, mas histórias novas todos os dias, sabe? Através do café. A escola também. Porque eu vejo muita gente que chega lá. Eu dava muita bolsa de estudo, sabe, Sérgio? Só que eu, sei lá, já dei umas 20, 30 bolsas de estudo. Nenhum deles terminou. Então eu prefiro baixar os valores e a pessoa ter que pagar, sabe? Pra dar valor. Eu acho porque não é todo mundo, né? Não é todo mundo. Deveria ser, sabe? Porque a vida pode ser mais. Deus tem mais pra nos dar, sabe? Só que às vezes a gente se vê sem saída, né? É difícil mesmo. Uma coisa que eu acredito que você viu muito tanto na Coreia, né? O pessoal do Japão, eles te ajudam. Eles falam assim, ó. Você quer peixe? Eu vou te ajudar você a pescar. Vou ensinar você como que é pescar. Né? Vai lá, pega a vara, eu vou dar a vara pra você, mas você vai pegar o seu peixe. É bem isso mesmo. Não facilitam demais, né? Então tem essa, vamos dizer assim, tem que passar pela experiência. Senão você não dá valor naquilo, né? É verdade. Bom, sempre quando eu vou encerrar o episódio, eu faço uma última pergunta, né? Qual é o sentido da vida?
sentido da vida, pra mim é Deus, sabe? É fé em Deus. Porque sem ele eu acho que nada podemos fazer. Agora com ele tudo fica mais quentinho, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, quando você tem uma pausa para conversar com Deus, para falar com Deus, seu coração dá aquela aquecida. Nos dias mais frios, ele é o único calor que sobra, né? Uhum. Tá bom. Ó, obrigado por você participar desse episódio de hoje. Vamos ver se a gente volta a falar mais vezes, né? Vamos sempre trazer agora os seus futuros, novas histórias, né? Não, vai ser sempre um prazer. Obrigado, viu? Eu Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado. É isso aí, pessoal. Estou encerrando o episódio de hoje. Muito obrigado. Obrigado.